Fala, amiguinho! Belezinha com você? Tranquilo? Yes, muito bom estar aqui. Vamos para a aula? Estrutura fundiária. Galerinha, amiguinho, e o que é isso, estrutura fundiária? Você sabe? Então, estrutura fundiária nada mais como as propriedades rurais estão organizadas, estão distribuídas num determinado espaço, num determinado país. Belezinha? E qual a situação da estrutura fundiária no Brasil? É isso que precisamos entender. Para tanto, vamos fazer um pequeno recorte histórico, porque a aula não é de história. Não é o momento de nos aprofundarmos historicamente, mas sim fazer apenas alguns recortes. Para entendermos a estrutura fundiária brasileira, é necessário que a gente entenda um pouquinho de sua história no que se refere à sua organização. Vocês sabem que o Brasil foi efetivamente colonizado, ocupado, explorado a partir do quê? Da divisão do território português brasileiro, tá certo? Em capitanias hereditárias. Tranquilinho aí. E posteriormente em Sesmarias, ok? Capitanias hereditárias, Sesmarias são os embriões da concentração de terras no Brasil. São os embriões das grandes propriedades, porque nesse contexto vão se estabelecer os grandes latifúndios monocultores voltados para a exportação, voltados para atender às necessidades do mercado externo. Perfeito? E vocês sabem que a primeira grande atividade econômica foi a cana-de-açúcar do Nordeste e depois aqui na capitania de São Vicente. Né? Capitania de Pernambuco, capitania de São Vicente são as que cresceram, se desenvolveram mais em relação às outras capitanias. Tranquilinho? Bacana. Então, entendendo essa questão, a gente já começa a perceber o quanto a concentração de terras no Brasil é um processo antigo. Um outro recorte importante que nós precisamos fazer é a Lei de Terras de 1850. Assinada por Dom Pedro II, pressionado pelos grandes proprietários de terras, pelos políticos latifundiários, para que impedisse, né, os escravos, ex-escravos, porque nós estamos no contexto aí do fim do tráfico negreiro e fim da abolição, tá certo? O fim da escravidão, perdão. Né? Então, pensando nesse possível acesso às terras pelos negros, os grandes proprietários e os latifundiários, os políticos latifundiários, pressionam Dom Pedro II para que impedisse tal acesso, porque até então esse acesso à terra era através da quê? Da posse, mediante posse e uso capião. Como seria esse acesso à terra então a partir dessa lei? Só teria acesso à terra mediante essas situações: compra e venda e herança. Que ex-escravo teria condições de ter acesso à terra mediante essas condições, compra e venda. Não tem o recurso, o coitado não tem recurso, vem de uma situação extremamente nociva, que foi a escravidão. Como ele compra, como que ele vai vender terra se ele não tem? E herança, ele vai herdar o que de quem? Então, a lei de terras, mediante a compra e venda e o acesso à terra através da herança, acaba favorecendo os grandes proprietários e os políticos latifundiários, perpetuando assim a noção, o conceito de concentração de terras, favorecendo uma minoria em detrimento de uma grande massa de pessoas saídas da escravidão e aqueles não escravos em condições de pobreza. Perfeito? Temos em 1964 o Estatuto da Terra, que seria uma forma democrática, partindo dos governos militares, de ter acesso à terra, de dar acesso a terras, através da reforma agrária. Aquelas propriedades rurais que não cumprissem as suas funções sociais, que não produzissem, estariam sujeitas à reforma agrária. Ok? Mediante a atuação do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, criada com este propósito, de acompanhar o uso da terra e, caso não cumprisse a sua função, caso não produzisse, estaria sujeito, o governo estaria comprando e distribuindo à população que não tivesse terra. Ok?
Galera, mesmo com esses recortes, a gente precisa entender que praticamente nada mudou no cenário brasileiro desde a sua conquista, desde a sua descoberta, vamos dizer assim. Porque a terra ainda é muito concentrada nos dias de hoje. E nós podemos entender a questão da terra, a estrutura fundiária, a partir dessa organização aqui, ó. Os minifúndios, propriedades familiares, e os latifúndios e as empresas rurais. Resumindo para vocês, para não alongarmos, minifúndio e propriedade familiar são pequenas propriedades que têm como caráter ou como objetivo a produção de subsistência, pouco mecanizada e de mão de obra de base familiar. Perfeito? Em outro lado, em contrapartida, nós temos aqui o latifúndio e a empresa rural. O latifúndio pode ser subdividido em dois. Latifúndio por dimensão, latifúndio por exploração. O latifúndio por exploração é a grande propriedade onde se desenvolve uma monocultura com fins comerciais. Enquanto que o latifúndio por exploração, pelo próprio nome, não tem caráter produtivo. É apenas objeto de especulação imobiliária e que estaria sujeito a uma reforma agrária, porque não cumpre uma função social, porque nada produz. Perfeito? E empresa rural, que pode ser uma organização física ou jurídica da terra, que tem como propósito a produção voltada para o mercado. É uma produção organizada para atender o mercado. Tem fins comerciais. Tá? É o uso racional da terra para fins comerciais. Perfeito? Muito bem. Se nós estamos pensando no contexto histórico de concentração de terras e da distribuição de terras em pequenas e grandes propriedades, é natural que, no campo brasileiro, inúmeros conflitos passem a existir de disputa pela terra. E entre esses conflitos nós podemos destacar dos trabalhadores sem terras, entre as várias entidades ligadas a esses trabalhadores sem terras, representadas aqui pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, e a UDR, União Democrática Ruralista. Este grupo defende os interesses dos que não têm terra, de que não têm acesso a ela, e este grupo defende os interesses dos proprietários rurais, dos grandes proprietários. É justamente nesse embate que a gente assiste os vários conflitos no campo brasileiro, na qual eles aqui são acusados constantemente de promoverem badernas. Não vamos entrar no mérito, perfeito? Então, quer dizer, os sem terras ocupam órgãos públicos, agências bancárias e propriedades rurais. Na visão dessa galerinha aqui, esta outra galera invade as suas propriedades. Na visão dessa galera, está ocorrendo uma ocupação de terras. Então o termo invasão, ocupação, vai depender do olhar de quem? No olhar do proprietário, do grande proprietário, do latifundiário, está ocorrendo uma invasão. No olhar dos sem terras está ocorrendo uma ocupação de chamadas terras improdutivas, ok? Ou até mesmo terras que foram ocupadas irregularmente. Belezinha aí? Agora, um outro conflito que a gente pode pensar entre poceiros e grileiros. Quem é o poceiro, quem é o grileiro? Poceiro é um pequeno trabalhador, pequeno agricultor, que ocupa terras chamadas devolutas e ali produz a sua subsistência. Diante desse quadro aparece a figura do grileiro, que vai falsificar, que usa-se de expedientes não convencionais, falsificando os documentos de posse da terra para expulsar o poceiro. É diante dessa situação da falsificação e tentativa de expulsar o poceiro da terra e a não aceitação desse documento é que vão ocorrer os conflitos no campo brasileiro. E, paralelamente a isso, aparece a figura do indígena, onde suas terras são continuamente invadidas por poceiros,
por grileiros ou por produtores rurais que querem ampliar a sua área de cultivo, a sua área de criação, tá certo? Então, esses são os atores envolvidos nos conflitos no campo brasileiro. Os trabalhadores sem terras, os grandes proprietários rurais, os poceiros, os grileiros e os povos indígenas. Perfeito? Bom, diante desse cenário, amiguinho, como nós vamos evidenciar que realmente ocorre uma concentração de terras no Brasil? Pô, cara, é assim, olhando o gráfico. Tá? Nós temos aqui dois gráficos evidenciando dois aspectos. Um em relação ao número de propriedades rurais e outro enquanto a área ocupada por essas propriedades rurais. Perfeito? Então, primeiramente, vamos tentar entender aqui a distribuição de terras de acordo com o número das propriedades rurais. Nós temos aqui propriedades com menos de 10 hectares, propriedades de 10 a 100 hectares, propriedades de 100 a 1.000 e acima de 1.000 hectares, ok? Então o que nós vamos entender? Vamos pegar apenas dois extremos para fazer uma comparação. Propriedades de menos de 10 hectares, propriedades acima de 1.000 hectares. Quanto ao número de propriedades, amiguinhos, olha aqui, ó. As pequenas propriedades menores de 10 hectares ocupam 53% do espaço agrário brasileiro, em termos numéricos, em termos quantitativos. Enquanto que as grandes propriedades correspondem a 1,42% do espaço agrário brasileiro. Então, predomina as pequenas propriedades. 53% se comparado a 1,42% das grandes propriedades. Muito bem. Agora vamos fazer essa análise do ponto de vista da área ocupada por essas propriedades. Esses 1,42% ocupam uma área de 43,48% do espaço agrário brasileiro. Enquanto que esses 53% de propriedades rurais de pequenas propriedades ocupam uma área de 3,10%. Estão entendendo? Numericamente, predominam as pequenas propriedades. No entanto, em termos de área ocupada, as grandes propriedades acima de 1.000 hectares são predominantes, ocupando aí quase a metade do espaço agrário brasileiro. Isto aqui vai reforçar isto aqui, que no Brasil, por mais políticas de distribuição de terras, de reforma agrária, ainda fica muito evidente que no país a terra é muito concentrada. Perfeito? Estamos mostrando isso através de gráficos. Estamos mostrando para vocês através de dados. Tranquilo? Então é muito importante que vocês saibam fazer essa análise de gráficos. Que essa propriedade numericamente superior a essa. Só que esta aqui ocupa uma área maior do que essa. A soma de todas essas pequenas propriedades, tá, são inferiores ao tamanho das grandes propriedades juntas. Estão entendendo? Evidenciando, portanto, esta concentração de terras. Ok? E por conta dessa concentração de terras, os inúmeros conflitos no campo brasileiro, amiguinho. Conflitos esses, concentração de terras, que é de caráter histórico no nosso território. E a propriedade rural, a estrutura fundiária, podemos, assim, dividi-la em dois grupos. Pequenas propriedades e grandes propriedades. Tá? O minifúndio e o latifúndio, que pode ser produtivo e pode ser especulativo. Produção para o mercado, monocultura, sobretudo para exportação, e a produção de subsistência. Tá certo? É isso que você precisa entender, amiguinho. Esse é o recado que a gente tentou passar para vocês, que a estrutura fundiária no Brasil é altamente concentrada mediante a análise desses gráficos que nós fizemos aqui com vocês. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que sirva para vocês fazer uma análise da questão da terra no Brasil.
e espero vocês até um próximo encontro, até uma próxima oportunidade. Valeu, é isso aí, sucesso, é nóis, yes!